Bom dia, amados irmãos, graça e paz, mais uma escola bíblica dominical, e eu tenho certeza, a lição de hoje vai chamar a sua atenção, vai levar você a refletir no seu tempo, no seu papel como membro da sua família. Para você pai, para você mãe, fique bem atento. Deus hoje falará ao seu coração, nessa escola bíblica dominical, como eu sempre gosto de falar, abençoada, porque Deus fala conosco através de sua palavra. As lições foram escritas de uma maneira simples, onde todos podem entender, onde todos podem ali permitir a ação do Espírito para que haja uma mudança de comportamento, uma mudança de raciocínio. Sem dúvida alguma, se você ler com o coração aberto, Deus falará ao seu coração, sem dúvida nenhuma. Para tanto, convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. A lição de hoje é a lição de número 42, está na página 183. A família e a urgência da interação. A família e a urgência da interação. Gálatas capítulo 5, do verso 14 ao verso 26. Acompanha comigo a leitura desse texto bíblico de Gálatas 5, do verso 14 ao verso 26. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio abençoado de estarmos juntos, lendo Tua palavra, aprendendo mais de Ti, crescendo, Senhor Deus, para Te honrar, para deixarmos de ser meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, e nos tornarmos adultos, maduros, firmes no Senhor, sempre abundantes, sabendo que no Senhor nada é vão. Paizinho, guia-nos a Tua palavra, santifica-nos na Tua palavra e faz com que esse momento de estudo dela seja um momento precioso para os nossos corações. Olhe por nossas famílias. Ó Deus, zela por nossas famílias, pois somos dependentes da Tua misericórdia. E queremos, Pai, que de uma maneira tremenda, nossas famílias sejam restauradas, sejam limpas e lavadas e puras diante do Senhor. Num mundo tão corrupto e tão mau, no qual sofremos diariamente aflição. Mas o Senhor Jesus nos convocou a ter bom ânimo, a erguer nossos olhos e a enxergar que temos em Ti, Pai, uma eternidade toda pela frente. Abençoe-nos ricamente, é a oração que faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus.
A família e a urgência da interação. Queridos, nosso lar, ele precisa de interação. O que é interagir? Lá no final da revista vem: interagir é estar em exercício mútuo com alguém. É fazer com que haja diálogo entre uma pessoa e outra. Então a interação, ela é importante na família. Pois como ser família, como viver em família, se cada um vive num canto, se cada um vive isolado um do outro? O grande contraponto da interação é o isolamento. Se as pessoas se isolam, se separam, automaticamente não haverá o quê? Não haverá o exercício mútuo com alguém. Interação requer outra pessoa. E aqui na lição o autor começa dizendo que isso é fundamental. O que isso significa? Que é a base. Sem um fundamento, a construção cai. Ou melhor, nem consegue se construir sem fundamento. Por isso, interação é fundamental e precisamos de laços fortes e duradouros para que possamos crescer como família e termos ali a fidelidade, o acompanhamento, o contato, a amizade que é importante dentro do nosso lar. Aos pais, cabe o papel de formar e orientar seus filhos com empenho, mesmo diante da correria do dia a dia. Estar perto dos filhos, interagir com eles, é de fundamental importância. Volto a repetir algo que eu disse aqui em algumas lições atrás. Ouvindo uma palestra da Mary Glaus, lá na Igreja Batista Esperança, para aquele culto que eles têm lá na terceira idade, que é uma bênção, ela fez um título para chamar a atenção de muita gente: avós estragam os netos? E aí na palestra ela respondeu que não. O que estraga os netos são os pais que deixam os filhos com os avós. Você deixar o seu filho com o avô por um dia, por causa de uma emergência, uma situação, é uma coisa. Mas os avós terem que criar os netos, isso não é saudável. Os avós já passaram dessa fase. A fase deles agora é de brincar, é de curtir, é de babar mesmo, é de dar presente, de dar sorvete. É isso aí. Avô está nessa etapa. Quem tem que cuidar, quem tem que educar, quem precisa interagir para a educação saudável e maturidade são os pais. É tarefa dos pais. Não podemos passar essa tarefa para ninguém. Não é da escola bíblica dominical, não é do ministério infantil, não é da professora A, do professor B da escola, não é de ninguém. Pai e mãe, a tarefa de cuidar do seu filho e de gerar uma interação para a educação e para a vida é sua, é minha como pai, e nós precisamos abraçar isso de verdade. Aqui também fala que cabe aos pais dedicar tempo, mas tempo também para brincar. Não é somente para tarefas, não é somente para questões escolares ou questões também da Bíblia. Não, isso é fundamental e importante, mas também tirar um tempo para brincar, tirar um tempo para conversar de maneira descontraída, de rir junto. Quantos pais, às vezes, e mães não riem junto com seus filhos, vivem em mundos tão distantes e não há uma interação. Agora, não podemos esquecer, isso é um desafio. Isso não é algo que você aprende de maneira fácil. Filho não vem com manual de instrução, cada um é cada um. Nasce 5 crianças numa casa, todas 5 têm um jeito diferente, caráter diferente, personalidades diferentes, maneiras de enxergar a vida de maneira diferente. Pai, mãe, é um desafio criação de filhos. E nesse tempo tem assumido contornos muito complexos em razão das altas exigências profissionais, especialmente nos centros urbanos. Por isso que você tem visto, e você vai concordar comigo, que a quantidade de pais que existem hoje estão aceitando e desejando ter filhos mais velhos. Por quê? Porque já conseguiram fazer a pós-graduação, os mestrados, já subiu um determinado cargo X na empresa, aí já chegou perto dos 40, próximo aos 35, 40, aí que vai ter filho. Alguns anos atrás era o contrário. Se tinha filho cedo no casamento, para que ao chegar nessa idade de 40 e poucos anos,
já não tinha mais filho para criar, já estava tudo grande. Então isso tudo é parte de um processo que a cultura, que o jeito de ser nosso do dia a dia, está nos levando a tempos complexos. A questão do nosso relógio hoje está cada dia mais bagunçada, cada dia mais maluco. Dormimos mais tarde, acordamos mais cedo e a correria continua e não estamos dando conta do que temos que fazer como seres humanos. Sabe-se que através de momentos simples como brincar, reservar um tempo para um sorvete, para um passeio na praça, é que os vínculos entre pais e filhos vão cada vez mais ser fortalecidos. Guarda bem isso que eu vou dizer aqui, que é algo que você já sabe. A Bíblia afirma que a vida passa depressa, é como uma fumaça. Você vê aqui, olha um pouquinho para cima, já não vê mais. Por isso, aquilo que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 16, sobre remir o tempo, aproveitar o tempo, é fundamental. É disso que se trata a lição. E você, pai, você, mãe, você, filho, como você tem contribuído para esses momentos em família? Como você tem separado esse tempo? Nós temos 168 horas por semana. Será que não existe meia hora para a família? 40 minutos, 1 hora? Porque no celular nós gastamos um bom tempo. Na televisão, assistindo série, vendo filmes, um bom tempo. No YouTube, um monte de tempo. Será que nós não temos dessas 168 horas semanais, 1 hora para a nossa família? Para pedir uma pizza, desligar todos os aparelhos e sentar ao redor de uma mesa e falar de vida? Cabe a mim e a você essa reflexão, pois há uma urgência na interação familiar, no diálogo familiar. E como isso é importante? Para continuarmos a lição, lendo a lição, eu quero convidar você para ir para a página 185, no ponto 3. Eu não vou ler o ponto 1, eu vou ler o ponto 3. Vou começar não de trás para frente, eu vou 3, depois o 1, depois o 2. Olha o que o 3 diz, que é muito importante. Saúde emocional na família. Por que nós estamos vivendo uma crise de interatividade, de interação na família? Porque a saúde emocional da sociedade como um todo está abalada. 2020 é um ano que vai entrar para a história, ou melhor, já entrou para a história. Nunca falamos tanto em morte, nunca ficamos tão apreensivos com o amanhã, nunca desejamos tanto que um ano passasse tão rápido e começasse outro logo. Ao mesmo tempo, quando você assiste os noticiários ou lê sobre as economias mundiais, todos nós entramos num raio de preocupação, pois não sabemos o que está para acontecer em 2021 com a economia do nosso mundo, com tudo que o mundo perdeu em 2020 que precisa recuperar para frente. Nós não sabemos como muitas famílias vão ter que lidar após a despedida de muitos parentes e muitos amigos. Como nós estamos emocionalmente abalados. A interação, o conversar, o bater o papo, hoje está fadado a um aparelho digital. Se você tem pais idosos, como eu tenho pais idosos, você fica na dúvida se pode ou não deve visitá-los. Se você, às vezes, é um adolescente ou um jovem que está ao alcance dessa lição, e fica preocupado ao ir na rua resolver alguma coisa e voltar para sua casa, porque pode levar isso para os seus pais. Sem perceber, nós estamos afastados, pertos, mas distantes. Estamos longe uns dos outros. E com isso, a saúde emocional está afetada. Não há vínculos fortes sem relacionamentos fortes. E não há relacionamentos fortes sem interação. Eu preciso estar interagindo. Pais e filhos, pais, maridos e esposas,
esposas e maridos, filhos, no caso, irmãos, lutem para que esse tempo complicado não abale o emocional do seu lar. A Bíblia afirma que a família é uma agência de ensino e formação de valores, como está lá em Deuteronômio 6. E para isso é necessário interação, trocar experiências, dialogar, saber falar e saber ouvir. Esse é um exercício da interação. Não deixe sua família adoecer. Não permita. Aos membros da igreja aqui, eu vejo que muitos irmãos aqui da nossa igreja têm Facebook, né? Essa semana o pastor Hélio postou um texto muito legal que ele colocou lá assim, copiei e colei. E aí ele fala sobre o fardo da religiosidade na família. E às vezes nós, por culpa dessa religiosidade, esse tanto de rito, esse tanto de coisa que a gente arruma para fazer, nós deixamos de ter um tempo sério com os nossos filhos, com nossas esposas, com os maridos. Nós vamos perdendo o contato com as pessoas. Isso não é bom. Procura lá, vai lá no feed lá do pastor Hélio no Facebook, está lá um texto muito legal, um texto grande. Puxa a orelha dos pastores com as tarefas que vão emendando uma atrás da outra. E isso é complicado. Irmãos, lutemos pela saúde emocional da nossa família. Pastor, a saúde da minha família está abalada. Eu não sei o que fazer mais. Primeiro ponto, aumenta o tempo de oração e de leitura da Bíblia na sua casa. Abra esse livro santo na sua casa e comece a ler. Chame todos para ler com você. Reúna a sua família ao redor desse livro abençoado. Deus falará ao coração de vocês. Ore. Oração não vai fazer mal a ninguém separar um tempo para orar. Pelo contrário, vai ser uma bênção. Segundo, procure irmãos maduros, espirituais. Pode nos procurar, pastores, líderes da igreja. Estamos aqui para servir. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Talvez o fardo está assim, ó. A corda está aqui, ó. A água está batendo já no queixo. Sofre sozinho não, somos família. Não é isso que nós cantamos? Somos corpo. Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Terceiro, se está percebendo que o corpo está falando, muitas dores de cabeça, dores no corpo, a situação não está legal, hematomas aparecendo, dores no corpo que você nunca teve, procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional. E se você emocionalmente está percebendo que está muito abalado, também aconselho, procure ajuda profissional. Que o bom profissional vai orientar você para futuros passos. Vai te dar um norte para te ajudar a ter uma autoestima trabalhada, para ter um mental equilibrado, para que você consiga encontrar respostas para que a sua família seja uma bênção. E aí, querido, não se esqueça, interação. Interaja com a sua família. Esteja junto com a sua família. Aqui está dizendo uma coisa importante no final desse ponto 3. A interação dos que comprovam que a interação humana é insubstituível. E há estudos que comprovam que a falta de interação social prejudica a saúde física e a saúde mental. Os irmãos não têm ideia de como há muitos irmãos nossos que estão sofrendo, porque não podem estar aqui juntos, interagindo com a gente, num culto, num domingo de manhã, no domingo à noite ou numa quarta-feira. É um tempo muito difícil, queridos, mas em Cristo, a igreja dele já é mais que vencedora. Por isso, corre para os braços do Pai, aumenta a oração, aumenta a leitura da Bíblia,
pode nos chamar, vamos juntos orar, que seja por telefone, mas vamos orar, vamos clamar a Deus. E procure ajuda profissional se necessário for. Mas não deixe de lutar por sua família. Ela é fundamental, ela é sua base de vida. Sem ela, você vai perder muito na sua vida. Aí eu quero convidar você agora a voltar para o primeiro ponto. O primeiro ponto fala de tempo para a família. E em meio a esse tempo, do aqui e agora, da alta velocidade, daquilo que tem que ser para ontem, já reparou que as pessoas não têm mais paciência de buscar uma resposta? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, a questão da pesquisa. Como hoje é muito mais fácil. Eu lembro numa tarefa aqui do seminário, que o pastor Sérgio Macharetti me deu para fazer, para estudar a vida de um homem chamado Baltazar Hubmaier. Eu estudei no ano de 98 a 2001. Irmãos, a dificuldade de encontrar algo sobre esse homem. Aí na época um amigo do seminário falou assim, eu encontrei, mas em inglês. Aí imprimiu para mim umas 20 páginas sobre esse homem, mas tudo em inglês, não tinha em português. E aí continuando a pesquisar, não achei em enciclopédia, não achei na biblioteca municipal, não achei na biblioteca do seminário. Aí em um livro de história da igreja cristã, que eu descobri quem foi Baltazar Hubmaier. Um grande homem que lutou pelo batismo por imersão, contra o batismo infantil, que foi morto pelos reformadores com uma corrente no pescoço e uma corda amarrada na outra ponta a uma pedra e jogado no rio, porque ele não quis se retratar diante dos reformadores da igreja. Coisas da história do passado. Mas eu tive que ir atrás, tive que montar numa bicicleta para ir na biblioteca. Hoje, aqui, você nem digita, você fala. E aqui te responde. Tem perguntas que você faz aqui ao Google, ou no caso aí da galera do iPhone, a Siri, ela te responde. E há uma preguiça em ir mais a fundo, porque queremos tudo pronto, tudo rápido, e está afetando as nossas famílias. Nossos relacionamentos, eles requerem um processo de caminhada. São horas de relacionamento, são horas de conversa. Cada vez mais estamos nos afastando. Os pais precisam trabalhar, as crianças mais cedo possível indo para as escolas, indo para a creche muito novinhas, por causa dessa correria que os pais estão. Aliado a isso, o casal passa cada vez menos tempo junto, e com isso surge a urgência de se reorganizar a família e o tempo para cuidar dos filhos, com uma convivência conjugal já bem reduzida. É através do convívio familiar e da interação pessoal que os pais ensinam valores aos filhos. É a necessidade de tempo com a família, tem uma força e valor no desejo de compartilhar experiências para o crescimento de todos. Papai, mamãe, guarda isso. Não é só estar presente, é se fazer presente. Não é só, estou aqui, não. É se envolver, é perguntar onde o filho aprendeu aquilo, como o filho aprendeu aquilo, e apresentar o seu ponto de vista, pai. Porque para o seu filho, para a sua filha, você pai, você mãe, são os exemplos, são os heróis. Guarda isso. Separa um tempo para a família. Mas é para a família, para desligar isso aqui, para desligar o notebook, para desligar o tablet, para desligar a TV e ficar em família, trocando ideia, brincando juntos, se relacionando, interagindo. E aí a pergunta é: como é que você está fazendo isso hoje? Você pensa nisso hoje? Você faz isso hoje? Então fica aí o desafio. O tempo, ele é fundamental para que haja interação no lar. E o ponto de número 2, o autor fala sobre vencer o tédio e a ansiedade. Queridos irmãos, como esses dois nomes, tédio e ansiedade, também estão muito ligados aos problemas advindos da pandemia. Porque tivemos que ficar em casa. Hoje,
recebi uma mensagem de um pastor de Portugal, informando que ele só poderia ficar na rua até 1h da tarde. E depois só poderia sair de casa de novo às 5h da manhã do outro dia. E voltar para casa 1h da tarde. Portugal, Lisboa vai ficar assim por um bom tempo. É a segunda onda da pandemia. Mandou uma mensagem no grupo aqui para nós, colegas, e disse que já teve que reverter todos os horários de culto. Ele é pastor lá. Irmãos, não está fácil. Isso está gerando ansiedade. E houve um estudo da Organização Mundial de Saúde, publicado em 23 de fevereiro de 2017, que o Brasil foi diagnosticado como o país com maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Olha bem isso, 2017, anos atrás. Imagina agora o que estamos vivendo nessa pandemia. Se você ligar e procurar psiquiatras em Governador Valadares, não tem agenda para 2020 mais. Estamos vivendo num tempo onde nós precisamos reaprender a lidar com as coisas, a refletir mais, a tirar o pé do acelerador e a ter mais calma para lidar com as situações. O tédio também é um sintoma que tem contribuído para que as pessoas se isolem umas das outras. Jó sentiu o peso do tédio diante dos graves problemas que enfrentou ao afirmar: a minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. O tédio, ele faz isso. O tédio, ele é um fio condutor para levar a gente à tristeza. Da tristeza, à solidão. Da solidão, à depressão. Temos que cortar o tédio na raiz. A interação ajuda nisso. Quando se tem um grupo de amigos que pode se encontrar, que podem conversar, que podem rir, contar casos, falar de vida. Quando se tem na família pessoas com quem você pode interagir, sem dúvida alguma, isso é fundamental para tirar o tédio de lado e tirar a ansiedade de lado. Agora, lembrando com relação à ansiedade, Jesus disse que nós não devemos andar inquietos. Nós temos que aprender a lançar sobre ele a nossa ansiedade. Várias pessoas já tiveram crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, e aí tem coisas mais graves que vêm depois disso. E a grande maioria das pessoas que restauram dessa situação, elas aprendem a pensar melhor. Cuidado com o que você tem pensado. Nem todo mundo é contra você. Nem todo mundo olha para você e diz: você não presta. Não. As pessoas têm os pensamentos dela. Não queira pensar o que elas pensam. Não queira dizer o que elas estão dizendo. Você não sabe. Descansa. Será que as pessoas estão agindo porque não gostam de você? Será que as pessoas estão falando porque não gostam de você? Reflita sobre isso. Às vezes a ansiedade vem, sabe por quê? Porque começamos a raciocinar ideias que não existem. O imediatismo também é um apoio à ansiedade. Queremos logo resolver as coisas. Tem coisas que tem que dar tempo ao tempo. E não são poucas, a grande maioria. Você precisa aprender a esperar. Isso é parte do processo. A ansiedade, ela não é algo novo. Jesus nos advertiu sobre ela. Com o aumento da tecnologia, ela tem tomado grandes proporções. O que podemos fazer para minimizar esse mal sem cair no tédio ou no ativismo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um hobby? Algo que te distraia? Algo que você possa fazer todo dia, de uma maneira que o seu físico e o seu emocional vão se distrair um pouco e vão sair um pouquinho desse mundo de trabalho, esse mundo de corre-corre, esse mundo de estudos, e vão te dar ali um pouquinho de paz, nem que seja 40 minutos a 1 hora. Procure isso. Isso vai te ajudar a vencer a ansiedade. Isso vai espantar de perto de você a ansiedade. E também o tédio, porque isso vai te dar novos pensamentos. Faz isso em família. Procure uma interação familiar
que ajude com que todos na casa não se sintam pesados e não se sintam tão cansados assim. O texto que nós lemos no início, Gálatas capítulo 5, que fala das obras da carne e da obra e do fruto do Espírito, nos leva a refletir que nós estamos num mundo mau, num mundo aonde a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa estão cada vez mais à tona. Mas isso é bíblico, irmãos. A iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado repetido consciente. A iniquidade haveria de se multiplicar. O mundo está cada vez mais mal, porque o mundo jaz no maligno. A ideia do mundo, as ideologias do mundo, a filosofia do mundo é má, porque é guiado por Satanás. Ele está ali pronto a implantar as ideias malignas no coração das pessoas. Se nós não interagirmos como família ao redor da Bíblia, saudável, buscando equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, buscando saúde em Deus, o fruto do Espírito pode ser abafado pelas obras da carne. E aqui o texto diz assim, versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é salvo? Se você é salvo em Cristo Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Você já vive no Espírito. Agora, o que Paulo está recomendando aqui é que não somente você viva, mas que você também ande no Espírito. O que isso quer dizer? Na caminhada da vida, nos afazeres da vida, em todos os seus atos, que todos reflitam ações do Espírito, ou melhor, reflitam fruto do Espírito. É isso que importa para nós. E nesse mundo tão corrompido, tão maluco que nós estamos vivendo, nada melhor do que começarmos isso na nossa casa, com a nossa família. Houve uma programação no início do ano chamada Descend. Send significa enviar em inglês. E vários estádios de futebol do Brasil ficaram lotados de jovens, de crentes em Cristo Jesus, adorando a Deus o dia inteiro, cantando e ouvindo mensagens. E a palavra era: Deus nos enviou a fazer algo. Deus nos enviou às nações. Deus nos enviou aos lugares para pregar o Evangelho. O que acontece com o mundo? Uma pandemia. E nós voltamos para onde? Para dentro da nossa casa. Deus enviou você para interagir com a sua família, para que a sua família encontre a salvação em Cristo Jesus de maneira plena. Por isso, se você vive no Espírito, quer dizer, se você é salvo, o Espírito está em você. Então você vive no Espírito. Então agora, ande no Espírito. É o que Deus quer. Fazendo como, pastor? Interagindo com sua família. É o que vai mudar a sua história, é o que vai mudar a sua vida, é o que vai mudar a primeira igreja, é o que vai mudar governador Valadares. Deus quer agir na sua casa. De contrapartida, agirá ao redor. E aí continuará a caminhada. E todos receberão da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Daqui a pouco nós temos o culto às 10 horas. Vamos louvar ao Senhor, culto de missões, culto abençoado. E eu tenho certeza que Deus falou contigo e vai continuar falando através da mensagem que falará ao seu coração. Fique ligadinho conosco em instantes. Estaremos de volta para juntos cultuar e bendizer o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus está comigo, aleluia.